Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Previcast, o seu podcast de direito previdenciário. Vou conversar com uma pessoa incrível hoje. Gente, realmente o podcast hoje ele sobe de nível. Vamos conversar com uma desembargadora que vai compartilhar com vocês, com certeza, muito conhecimento. Então, aproveitem esse episódio, acompanhem até o final e eu quero depois que vocês comentem aqui o que vocês acharam. Beleza? O que vocês podem fazer também? Compartilha esse episódio nos seus grupos de WhatsApp. É importante. Vamos trazer mais previdenciaristas para cá e formar uma grande comunidade previdenciária. Afinal, esse podcast tem sido feito com muito carinho para você, advogado previdenciarista, utilizar aí no seu escritório e acelerar a sua curva de aprendizado. Beleza? Comentem aqui e também deem uma olhada, deem uma maratonada aqui nos outros episódios que nós já fizemos. Já conversei com pessoas incríveis, médicos peritos, juiz, advogados experientes. Então, assim, tem muita dica interessante para vocês. Deem uma maratonada aqui que vale a pena, beleza? Bom, quero apresentar para vocês com muito orgulho a minha convidada de hoje, doutora Ivani Contini Bramante. Seja muito, muito bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, Danilo. É uma honra estar aqui no Previcast. Já ouvi falar do Previcast e, assim, boas coisas, né? Sucesso total. Obrigado. Pô, a gente fica feliz que a senhora já ouviu falar um pouquinho do nosso trabalho aqui e hoje vem, na verdade, acho que a comunidade previdenciária hoje que se sente honrada com a sua presença aqui para compartilhar um pouquinho de conteúdo aqui, de informação da sua experiência, que com certeza ela vai ser muito valorosa para a gente. Estou aqui para isso, para trocar aqui informações, né, com o pessoal. E às vezes eu digo, eu mais aprendo às vezes do que ensino, né? Porque as pessoas é que colocam os problemas e nos força a pensar soluções e a achar soluções. Legal, muito bacana. Eu queria antes aqui falar para você de casa, se você estiver pensando em alcançar um outro nível aí na sua carreira, quero te apresentar o nosso patrocinador, Edgar Caetano. Ele tem feito um trabalho incrível comigo de desenvolvimento de oratória e eu tenho certeza que ele pode também ajudar você. Então, quer alcançar um outro nível? Desenvolve a sua oratória porque é importante. Você, como advogado, em sustentações orais, em audiência, ou eventualmente até agora nos meios sociais, nas mídias sociais, pode ter uma comunicação muito mais efetiva. A comunicação ela não é apenas dom, mas ela pode sim ser desenvolvida com técnicas e é isso que tem acontecido comigo e é isso que pode acontecer com você, beleza? Então eu vou deixar aqui embaixo o link do Edgar Caetano, tá bom? E também o Instagram dele. Vão lá no Instagram dele, dá uma olhada, ele tem dado várias dicas interessantes que se aplicam diretamente aí para a advocacia, tá bom? E dê uma olhada também lá no site dele. Tem muita coisa legal. Ele também faz um trabalho em company, então ele pode fazer uma mentoria individual com você, que é o que ele vem fazendo comigo, mas ele também pode desenvolver o seu time, a sua equipe aí. Então ele faz alguns desenvolvimentos, alguns treinamentos em company, beleza? Então deem uma olhada depois lá, entre em contato com ele, bate um papo que eu realmente acho que vale muito a pena, beleza? Bom, queria voltar aqui, doutor Ivani, depois desse jabá, né? Aliás, a senhora se depara com muitos advogados que vão fazer sustentação oral lá no tribunal. Toda eu imagino semana. que deve perceber talvez a importância aí de alguns que precisariam talvez de um Edgar. Tem isso ou não? Então, nós notamos o nervosismo, né? Logo de cara dá para perceber o nervosismo das pessoas que falam em público. Existe até uma estatística que falar em público é um dos maiores medos, né? Uhum. Assim, estatisticamente falando, as pessoas têm medo de falar em público. Uhum. Voar, né? Andar de avião, como a gente diz, e falar em público são medos que as pessoas têm e que tem que vencer. Às vezes a pessoa até tenta se controlar, mas a voz sai embargada. Uhum. E eu consigo perceber pelo timbre de voz da pessoa que ela está realmente em pânico ali na hora. A comunicação ela é muito além do que você fala, né? Mas do como você fala, né? E o medo de falar em público, ele pode travar a sua linha de raciocínio, né? E as pessoas se perdem na hora de fazer a sustentação oral ali. Ai, o que eu tenho que falar mesmo? Qual é o tema, né, que eu tenho que defender aqui neste processo? E muitas vezes eu percebo que o tema são lá 4 pontos que tem que ser abordado no processo e a pessoa só fala um e já encerra, esquece de falar os outros. Porque o medo de falar em público, ele trava a linha de raciocínio das pessoas. Então, é preciso vencer esse medo, né? A senhora tinha uma habilidade natural de comunicação ou também fez algum tipo de treinamento? É muito engraçado. Eu entrei na faculdade
E eu tinha, assim, vergonha, né, de falar em público. Aí teve um professor no segundo ano que ele criou lá uma técnica de exposição. O aluno tinha que fazer exposição. E ele falou assim, quem vai vir aqui na frente? Quem vai ser o primeiro? E ninguém se predispunha. Aí eu falei, já que eu tô com tanto medo, eu vou logo enfrentar e passar por essa angústia. E aí eu levantei a mão e fui. E desde aquele momento, eu nunca mais parei de falar em público. Olha, aí despertou de uma vez, assim. Eu falei, vou enfrentar, vou lá, seja o que Deus quiser, né? O que vai acontecer comigo, né? Eu vou lá. E fui a primeira a apresentar. E agora, depois disso, todas as vezes que quem quer vir aqui falar? Eu já levanto a mão e já vou. Eu sou logo a primeira, entendeu? A senhora sempre foi assim, autodesafiadora? É sim, em muitas coisas. Eu venci muitas barreiras, mas é uma barreira que eu mesmo crio, né? As barreiras que as pessoas vencem são barreiras que elas mesmas criam para si, não é isso? Não são barreiras que a vida coloca, né? Eu li hoje um pensamento no Instagram que ninguém destrói o ferro, só a sua própria ferrugem. E que ninguém pode te destruir senão o seu próprio pensamento. Então é isso. Caramba, que legal. E isso se alinha muito também ao que eu penso, que as pessoas elas devem cuidar muito dos seus próprios pensamentos, da forma como pensam. Há muitas crenças limitantes nas pessoas. Exatamente. E acho que cuidar de si e da forma como você pensa, até conversei com o Valdir algo nesse sentido, acho que foi no episódio dele ou no podcast dele, né? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado. Então tá tudo interligado. Cuidar dos pensamentos é fundamental, né? Para você ter um desenvolvimento, né, na vida. Todo domingo eu faço live com o Valdir, né? CSI, né? CSI Mental. E a nossa linha é essa, né? Há um estudo científico que a gente chama de física quântica. O pensamento, ele é energia. A voz, quando você profere o timbre de voz, isso também entra numa onda energética e propaga. Tanto é verdade que se você subir numa montanha e gritar, não tem o eco. Uhum. Né? Há quem diga que daqui 100 mil anos eu posso ouvir o eco da minha voz que eu espraiei lá numa montanha. Então, a voz também se propaga. E quando nós sentimos, o sentimento, ele também é uma onda energética. E há um estudo científico do colapso de ondas. Então, quando você consegue alinhar o pensamento que encontra com o alinhamento energético da palavra e você sentiu, quando os três se unem, ele segue num alinhamento único. Isso chama-se colapso de ondas. Aquilo no universo quântico já aconteceu, ele já plasmou. Então você só aguarda materializar. Caramba! Não sei se vocês entenderam o nível do nosso episódio de hoje. Estão entendendo, né? Não é só sobre direito. Não é. É sobre realmente seres humanos e desenvolvimento pessoal. Puxa, que bacana, que legal. Chama-se colapso de ondas e isso é um estudo científico moderno. Existem até livros atualmente, eu tenho vários livros em casa sobre a medicina e a física quântica, porque é a autocura, ensina a pessoa a se autocurar pelo seu próprio pensamento, palavra e emoção. Se você crê que está com uma... Porque quem cria a doença é o próprio ser humano também, né? Uhum. Nós criamos com o nosso pensamento as nossas doenças. Se você disser, acho que eu estou com problema no estômago, e ficar com aquilo, eu estou com problema no estômago, pensa e fala, Danilo, acho que eu estou com problema no estômago, o seu problema vai se materializar. Caramba. Entendeu? Então, existem muitos estudos científicos hoje da medicina, livros, né, que mostram que a física quântica ajuda na cura das pessoas através da inversão de spin, que nós chamamos que é a inversão do pensamento negativo para o pensamento positivo. Há como fazer isso. E você disse da escolha, né, de pensar. Todo dia nós abrimos a gaveta e pegamos a roupa que vamos vestir, não é isso? Uhum. Todo dia você pode abrir a janela da sua memória e escolher o que você vai pensar. E quando você se flagra pensando alguma coisa ruim,
Você consegue deleta e inverte. E você consegue ser positivo o tempo Isso é todo. nível cognitivo. Então, você assume o controle da sua própria vida, né? Interessantíssimo. Caramba, que legal. CSI mental, dei uma olhada lá domingo, é às 8, né? Às 9h30, às 9h30, às 21h30. Já para começar a semana bem, chama Restarting, não é? O Restarting é o Valdir, né? E o Marcelo Lima. Marcelo. E o interessante é assim, eu tenho um alinhamento da física quântica, o Valdir ele tem mais um alinhamento de mentoria e o Marcelo ele tem mais um alinhamento de estudos bíblicos. Cada um tem um alinhamento, mas chegamos todos no mesmo ponto, não é isso? Eu posso ir para a Praça da Sé tomando vários caminhos, é isso? Mas o destino final é a Praça da Sé. Então, ali é isso. O Marcelo coloca o alinhamento que ele tem das passagens da Bíblia que ele conecta com essa questão do poder da palavra, do poder da emoção. Tem até uma explicação do sinal da cruz, não é isso? Que você diz, pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Quais são os seus inimigos, né? Pensamento, palavra e emoção. Se você pensa, pensamento negativo, isso reverbera para si mesmo. Se você profere palavras negativas, reverbera para si mesmo. Se você sente raiva, você está criando um veneno para si mesmo. Não é isso? Interessante. Então, quando você fala livre dos Deus Nosso Senhor, dos nossos inimigos, os seus inimigos são os seus pensamentos, a sua palavra, a sua emoção. Olha que interessante. Ninguém é seu inimigo. Eu acho que tem mais um lugar para vocês maratonarem além do Prevcast, tá? Além do direito previdenciário. É isso mesmo. Doutora Ivani, a senhora hoje está como uma desembargadora, uma importante desembargadora aqui do nosso Tribunal de São Paulo. E eu queria entender um pouquinho dessa trajetória, né? Não é fácil ser membro do Poder Judiciário no nosso país hoje. Imagino que tem que ter uma disciplina muito grande, uma dedicação muito grande. Conversei com o Dr. Everton, deixar o card dele aqui. Ele é juiz daqui do Juizado Especial Federal de Guarulhos, e ele fala um pouco da trajetória dele e o tanto de nãos que ele teve que falar para algumas coisas, para manter o foco dele no objetivo dele, né? Que era realmente trabalhar dentro do serviço público. E eu queria entender como é que isso aconteceu com você, como é que foi, como é que você chegou até aqui? Eu comecei a estudar muito tarde, né? Eu me formei com 37 anos, eu já era casada, e naquele tempo, né, a mulher ficava em casa, tinha filhos, eu trabalhava e assim que eu tive filhos eu fui despedida, porque naquela época também não havia a estabilidade da gestante, tá, pessoal? E nem o salário maternidade, né? E assim que eu voltei da maternidade, eu fui despedida e fiquei em casa cuidando dos filhos. E eu fiquei imaginando o que eu poderia fazer para ter o meu ganha-pão, né? Isso porque eu sempre achei que a mulher tem que ser independente, não ficar vivendo às expensas de marido, ou apostar, né? Você tem que ter a sua própria vida, não ficar dependente de ninguém, na medida do possível. E eu vim do interior, eu nasci no interior, eu não tinha ginásio nem colégio. E naquele tempo, não sei se vocês lembram, mas tinha um programa chamado TV Cultura, que o governo dava aulas de ginásio, e aí nós fazíamos a inscrição e comparecíamos em qualquer escola pública e fazia um teste, né, um exame, e aí eu me submeti a isso, e eu fiz depois o colégio, eu fiz aquele supletivo. E fui fazer o vestibular de Direito. Mas eu fui, assim, bem descompromissada. Quando você vai descompromissada, eu fui tranquila. Eu falei assim, olha, eu vou lá tentar, né, a sorte. E aí eu passei. Eu passei em 6º lugar no concurso e me animei. E eu entrei na faculdade e eu fui sempre muito dedicada. Desde o primeiro ano eu já entrei na assistência jurídica gratuita, porque havia lá na faculdade. E eu fiquei os 5 anos estudando na faculdade, atendendo na justiça jurídica gratuita. Então, quando eu cheguei no 3º ano, que nós começamos a fazer petição inicial, eu já fazia petição inicial desde o primeiro ano, porque eu já atendia o público, fazia petição inicial de separação, alimentos, essas coisas todas. E os professores da faculdade, eles eram juízes também da comarca. E havia 2 advogadas só na justiça gratuita.
E quando elas não podiam estar em 2 audiências ao mesmo tempo, nós, estagiários, íamos adiantando o expediente, vamos dizer assim, dentro da sala de audiência. E os juízes deixavam, porque sabia que a gente era aluno da faculdade, que o advogado estava ali na sala, por ali, que já chegava e assinaria a ata. Então, eu comecei a fazer audiência já no 3º ano, no 4º ano. E nós tínhamos também um convênio. Naquela época havia uma espécie de poupa-tempo, né, que dava orientação jurídica para as pessoas. E eu atendia lá tudo de graça, né, tudo gratuito. E quando chegou no 5º ano, então eu já sabia me comportar como advogada, como que era uma audiência, tinha já uma experiência prática, né? E eu já tinha uma idade, né? Então foi assim que aconteceu. E quando eu me formei com 37 anos e eu foquei. Uma professora veio dar aula e eu olhei bem, e ela era do Ministério Público, eu olhei bem para ela e pensei, eu vou ser do Ministério Público igual esta professora. Eu comecei a focar e já buscar o que faz o Ministério Público, né? E estudar, pegar livros sobre esse assunto. Eu falei, eu ainda vou ser desse ramo da justiça. E daquela época eu só podia prestar concurso público quem tinha até 40 anos. Eu me formei com 37 anos, aí eu falei, não, eu tenho 3 anos para passar no concurso. E eu coloquei uma data. E eu vou passar no concurso até dar o data. E eu tenho mania de escrever em caderninho as coisas que eu quero e coloco uma data. Então eu coloco um prazo para mim mesma e eu assumo o compromisso comigo mesma, né? E quando eu vejo que eu não estou cumprindo, eu olho no espelho e falo, escuta, Ivani, você não está cumprindo. Porque as pessoas têm... sai do foco, não é isso? Que a gente chama de procrastinação. Então, às vezes, por exemplo, eu vou pentear o cabelo e eu pego a escova e daqui a pouco eu estou arrumando a gaveta do banheiro que está tudo fora do lugar. Mas eu estou com um prazo. Aí eu me flagro, eu digo, Ivani, foco, larga essa gaveta desse jeito que ela não vai fugir daqui. Vai lá para o seu prazo. Então, eu percebo quando eu estou procrastinando. E a gente, às vezes, tem gente que não percebe, né? Às vezes eu vou pegar uma roupa e começo a arrumar a gaveta, mas tenho outra coisa mais importante para fazer. Então, botar reparo em você mesmo. Quando você está com pensamento negativo, quando você está saindo fora do foco. E aí eu foquei, eu tenho que passar no concurso até fazer 40 anos. Aí eu prestei o primeiro concurso, surgiu. Eu entrei como procuradora do município, mas concomitante, eu entrei na Procuradoria do município de Santo André, também na Procuradoria do município de São Bernardo e também na Câmara Municipal. Eu tive que escolher qual deles, né? E eu escolhi Santo André porque ficava perto de casa, eu tinha que levar as crianças na escola, aquelas coisas. Mas, concomitante, eu estava fazendo Procuradoria do Estado e eu passei também na Procuradoria do Estado. Mas para a Procuradoria do Estado eu precisava ir para São Paulo. Tinha que ir para São Paulo e voltar. Tinha que pagar estacionamento, tinha toda aquela dificuldade. E eu optei ficar ali em Santo André mesmo. E dali eu continuei focando no Ministério Público, né? Eu fui estudando, e aí eu passei no Ministério Público. Depois de 5 anos eu passei. Então eu fui 5 anos procuradora do município. Passei no Ministério Público do Trabalho e assumi. Aí eu fiquei 13 anos no Ministério Público do Trabalho. E surgiu uma vaga no tribunal como juiz, desembargador do 5º Constitucional. Aí eu falei, vou tentar, né? Vou lá, vou tentar. E me inscrevi e consegui. Então eu estou no tribunal, vai fazer desde 2003, então vai fazer 20 anos, né? Faz 20 anos agora que eu estou como desembargadora. Puxa vida. E ao mesmo tempo, quando eu saí da faculdade, eu era uma aluna muito aplicada e eu já estava na assistência judiciária gratuita há muito tempo e o diretor da faculdade me convidou para trabalhar no escritório com ele. Então eu cheguei antes de entrar na prefeitura, trabalhei 1 ano num escritório de advocacia, que era do diretor da faculdade, por 1 ano. E ele fazia área trabalhista. E quando eu entrei na prefeitura, e me colocaram para fazer a área trabalhista. Eu ia para a Justiça do Trabalho fazer as audiências. E daquela época foi liberada a liberdade sindical para o servidor público e criou-se um sindicato de servidor público e eles me colocaram para fazer a defesa do município em juízo nas greves que os servidores públicos começaram a fazer. E aí me especializei, né, em direito do trabalho e sindical. E com isso,
comecei a dar aula na faculdade nessa matéria, criaram a cadeira de Direito Previdenciário. Eu nunca tinha feito nada na área de Direito Previdenciário. Mas eu falei, vou prestar esse concurso. Estudei 3 meses, resumi livro durante 3 meses e fui lá e passei em primeiro lugar e assumi a cadeira de Direito Previdenciário, que foi uma das primeiras cadeiras de Direito Previdenciário nas faculdades do Brasil. Nós não tínhamos cadeira de Direito Previdenciário. E aí eu tive que desbravar o conhecimento dessa área para poder dar aula com meus alunos. E até hoje nós temos essa cadeira lá da faculdade. Eu já tenho 30 anos de professora, né? Desde 88 que eu entrei lá. Eu me formei em 88, 89, já estava dando aula lá. E eu me embrenhei nessa área do direito previdenciário, mesclando com o direito ao trabalho. Então eu domino assim a interdisciplinariedade, né? Trabalho e previdência, que tem tudo a ver. Nós temos várias questões trabalhistas que impactam no direito previdenciário e várias questões previdenciárias que impactam no direito trabalhista, né? E eu dou aula nessas 2 áreas e eu ensino nessas 2 áreas hoje. Então, hoje a minha missão é tentar extrair um pouquinho de todo esse conhecimento para que a senhora ensine aqui a nossa audiência naquilo que é importante dentro do direito previdenciário, mas eu fiquei com uma dúvida. Você passou em vários concursos. Sim. E passou bem assim nesses concursos. Para você talvez não seja, mas tem um segredo aí que você talvez nem percebe, talvez para você é natural e habitual. Mas o que você atribui essa alta capacidade de conseguir superar concursos que para muitas pessoas é difícil, né? É difícil. Olha, eu vi o seu podcast anterior e ela disse muito do foco, né? Eu criei, e aí eu ensino para os meus alunos a regra do 3D. O que é a regra do 3D? O primeiro é o desejo. Você realmente quer aquilo, mas você quer com força de emoção? Você sente que é aquilo que você quer? Porque ninguém freia a uma pessoa determinada. Concorda? Eu concordo. Então, primeiro você tem que querer, se apaixonar por aquilo que você quer. Aí nada te segura. Então, desejo, dedicação e determinação. Todo dia 3 horas de estudo e sistematicamente, é todo dia mesmo. Ah, mas hoje me convidaram para um aniversário. Então, tu vai ter que estudar 6 horas no dia seguinte para repor as 3 de hoje que você foi no aniversário. Entendeu? É essa questão do desejo, da dedicação e da disciplina, né? Sem disciplina e sem dedicação, ninguém chega a lugar nenhum. Agora, esse compromisso é consigo mesmo, não é com ninguém, é consigo, né? E aí eu olho no espelho e digo, você não cumpriu o que você prometeu para você mesmo hoje, né? Cadê a sua autodeterminação? Você é Ivani ou é um saco de batata? Entendeu? Eu me desafio, me autodesafio. E eu faço isso comigo mesmo o tempo todo, entendeu? Que legal, você tem essa comunicação interna com você Eu se converso cobrando. comigo mesma. Eu e eu mesma, né? Porque sou eu e eu mesma. E claro, existem pessoas que te iluminam na vida, que te dão diretrizes, que falam, olha, faça isso, faça aquilo, tal. Mas o poder está em você, né? Se você pensa que pode, pode. Se você pensa que não pode, você não pode, né? As pessoas têm que ter essa consciência, essa autoconsciência. Teve que falar muitos nãos, porque eu acho que é muito difícil, talvez, não sei se talvez está ligado ao fato da pessoa não querer tanto. E talvez por você querer tanto foi fácil para você dizer alguns nãos. É mais ou menos isso? A questão do não e a tristeza de falar não para algumas coisas é a questão do apego. Você não pode ter apego com nada. A sua vida é uma e é única. Não tem que ter apego. Eu não digo ser totalmente desapegada, né? Você tem apreço e tudo mais, mas não ter apego. Se eu tenho um não hoje, eu posso ter muitos sims amanhã, entendeu? Então deixa passar, segue o fluxo. Eu não olho para o retrovisor, eu olho para frente. E a senhora... O retrovisor me ajuda com uma experiência. E a senhora tem uma energia também muito grande, né? A gente até nos bastidores aqui conversou um pouco sobre isso. A senhora estava num evento, aí parece que já foi num outro evento, hoje veio para cá. Como que é essa energia? Ao que a senhora atribui essa energia? Então, sabe a questão da programação? Uhum. Por exemplo, domingo, eu durmo o dia todo. Eu falo, não, hoje eu vou descansar, eu não quero
né? Se eu cismar de domingo, eu nem levanto da cama, eu fico deitada e eu falo, eu vou descansar. Não olha celular, não faz nada, descansa, realmente descansa. Então eu tenho alguns picos assim de retirada do mundo, vamos dizer, né? Tem fim de semana que eu falo, eu vou dormir sábado e domingo, eu durmo, né, para descansar, para repor. Porque é cansativo mesmo. Eu tenho muitas atribuições. Eu tenho tribunal durante a semana, eu dou aula de manhã, vou para o tribunal à tarde e dou aula à noite. E tem fim de semana, que às vezes eu viajo para algum lugar, dar aula em algum lugar, então é cansativo. Mas na medida do possível eu tiro um tempinho para mim, né? Justo. Tempinho. E pelo menos, sei lá, de vez em quando fazer uma viagem de 2, 3 dias para dar uma desconectada, né? Então é bom ter essa divisão na sua vida. Nós temos uma divisão na sua vida, você tem família, relacionamento, estudo, lazer. Nós temos que saber ponderar todas essas faixas de vivências, né, dentro da nossa vida e um pouquinho para cada um. Legal. O tribunal, ele toma muito o tempo da senhora? Sim. A senhora tem metas ali, gira Sim. por metas e tudo? Como é que funciona esse trabalho? No tribunal, por exemplo, em cada sessão, nós julgamos em média de 400 a 500 processos, só na minha sessão, né? Então, em cada sessão é isso de julgamento. Existem dias que são 60, 70, 80, 90 sustentações orais. Agora, nem todo mundo vai fazer sustentação oral, né? E tem a pauta que é virtual, que nem vai para sessão debater ou para sustentação oral. Essa pauta virtual aí, semanal, ela é bem grande também. É por aí, uns 1000 processos. Só na minha turma, né? Então, tem um volume muito grande. E nós temos que ficar à disposição dos advogados. Os advogados nos procuram porque quer despachar, quer atravessar alguma petição, pedir alguma liminar. Eu estou no tribunal e lá é mais recurso. A vida do juiz de primeiro grau ela é mais pesada, porque o juiz, além, né, de receber os advogados, tem toda uma secretaria ali para cuidar, ainda tem as audiências, né? E a audiência leva muito tempo e ela é uma caixa de surpresa. Tem audiência que você pensa que vai demorar 1 hora, leva 3 horas. E algumas audiências que você se programa para 3 horas, ela leva 5 minutos. E sempre acontecem coisas ali na audiência que a gente não espera. E temos que ter o jogo de cintura e habilidade para contornar da melhor maneira possível. Então, é desafiador o mundo do direito para quem é da magistratura. E nós nos deparamos, praticamente, só com desgraça, né? Porque só desgraça chega até nós. É quem não recebeu salário, é quem se acidentou. Na área previdenciária, é quem está doente. Nós não lidamos com coisas boas, né? Nós só lidamos com tristeza, com angústia, com mágoa. E nós temos que ainda nos blindar desse ambiente, concorda? Porque é um ambiente de litígio, de briga, né? Não é um ambiente muito saudável. Na medida do possível, a gente tenta fazer a pacificação das pessoas, numa audiência de conciliação, tenta contornar, né? Se coloca no lugar do outro. E isso é bem cansativo. Eu saio bem esmaecida de uma audiência, principalmente uma audiência de conciliação. E o juiz de primeiro grau, às vezes as pessoas falam, nossa, o juiz estava irritado, o juiz gritou, o juiz tratou mal a testemunha. Mas veja, quantas audiências ele fez naquele dia com aquelas energias todas, né? É um ser humano, né? Então. É um ambiente bem pesado. E olha, que na área trabalhista não é tão pesado assim. Imagina na área civil e na área penal, né? Nossa, imagina. Então, é um trabalho que tem que ser valorizado. Eu quero te perguntar sobre um assunto um pouco mais espinhoso aqui, que os advogados às vezes ficam com dúvida. Geralmente vocês vão, pensando aqui no tribunal, no TRT, vocês já vão com uma proposta de voto, né? E o advogado faz toda aquela sustentação. Eu imagino que vocês percebem a chateação depois de toda uma empolgação do advogado ali tentando fazer a alteração de um voto e não conseguem. Essa sustentação oral que eles fazem, ela realmente, pensando na sua grande maioria, elas têm um impacto realmente muito grande para vocês? Vocês realmente conseguem
depende muito dessa desenvoltura do advogado? Vocês conseguem perceber bem ali o apelo que o advogado está fazendo? Bom, da minha parte, sim. Tanto é verdade que muitos advogados conseguem reverter porque eu retiro de pauta para melhor análise. Porque passa realmente desapercebida alguma questão que está no processo ou um documento que não foi muito bem analisado, né? O volume de processo faz com que nós tenhamos aí um voo de pássaro, às vezes, em cima de um processo, não é isso? Uhum. E cumpre o advogado fazer justamente esse alerta na hora da sustentação oral. Eu dou aula de sustentação oral, inclusive nós fazemos aula prática, né? Nós levamos caso prático e colocamos na mão do aluno para ele fazer a sustentação, para a gente ver qual é o desempenho dele. Muitas vezes é o advogado que alerta o juiz, porque o juiz não consegue tudo perceber num processo, porque são muitos processos, é muito volume de processo, né? Na minha turma, os advogados 100% dizem, olha, essa turma realmente retira de pauta, reanalisa, né? E ainda nós temos a figura dos embargos de declaração, que é possível, após a sustentação, se ainda persistir aquele julgamento de uma forma que pareça que o juiz não analisou com todo cuidado, é possível fazer embargo de declaração e pedir ali uma reanálise da questão. Mas nós já estamos em fase recursal. Mas eu ensino o aluno a cuidar muito bem do processo lá do primeiro grau. Para evitar. É lá que ele tem que cuidar, né? Plantar e florescer ali, porque tem questões que às vezes você não consegue reverter já no tribunal, né? No TRT ainda nós analisamos fatos e provas, mas do TRT para cima não dá mais. É só matéria de direito. Aí fica mais complicado. Então, quem faz justiça, eu sempre digo, quem faz justiça não é o tribunal, é o primeiro grau. É o juiz que está lá embaixo, que está julgando. É ele que olha na cara do trabalhador, é ele quem olha na cara da testemunha, é ele quem ouve o depoimento, é ele que está ali sentindo a angústia das pessoas, vivenciando a angústia das pessoas. No tribunal, a gente só vê o advogado fazer a sustentação. Eu não vejo o reclamante, a reclamada, ou se o fulano está doente, se ele entrou mancando na sala, a gente não consegue perceber isso no recurso. Então, eu acho que a atenção do advogado é o primeiro grau. A atenção do advogado é a petição inicial, é a contestação, e a melhor atenção é a prova, o dia da audiência, que a prova é o coração do processo, né? É ali na prova que você sensibiliza o juiz ou não da sua causa. Então, para mim, a parte mais importante é a petição inicial e a contestação. É ali que nasce tudo e ela floresce do jeito que você planta. Eu concordo. O processo ele tem que começar e ainda tentar consertar algo depois. E o advogado, o grande advogado, o combativo e o herói mesmo, é o advogado do primeiro grau. Uhum. É aquele que está no dia a dia ali lutando para conseguir uma procedência, né? Eu fiquei com uma dúvida aqui, ainda em relação a esse ponto da sustentação oral. Você entende que a entrega desses memoriais pré-apresentação da sustentação oral, você acha que isso é efetivo? Tem talvez maior efetividade? Porque é um momento que o advogado talvez vá ali, consegue fazer o que o pessoal brinca de embargos auriculares, né? Então, bater aquele papo, conversar sobre o ponto específico que ele gostaria que fosse revisto. Você entende que faz realmente muito sentido? É interessante esse momento? É imprescindível, na minha opinião. Quando tem um recurso, vocês devem ficar de olho qual o dia do julgamento, né? Quando foi marcado o julgamento. E, de preferência, atravessa os memoriais dentro do processo, protocolo no PJ para ficar lá, até para mostrar que você está prestando serviço para o seu cliente, não é isso? Uhum. Mas pega uma cópia desse memorial, vá até o gabinete, converse com a secretária do gabinete e diga, olha, eu queria despachar em mãos os meus memoriais com, ou seja, relator, ou revisor, ou terceiro juiz, vê com a secretária qual o horário, né, que aquele desembargador estará do tribunal, e se possível, vá despachar em mãos e explica. Olha, nesse caso do meu cliente aconteceu XYZ, eu estou ressaltando o ponto WT, está aqui o memorial, gostaria, né, de despachar presencialmente e também dizer que estarei lá no dia da audiência fazendo a sustentação oral. E isso faz com que chame a atenção do desembargador para ele olhar o processo antes de ir para a audiência.
Eu, pelo menos, olho, né? Ele chama atenção, eu já até separo o processo antes de ir para a sessão, dou uma reanálise e na sessão, quando o indivíduo faz a sustentação oral, eu já tenho a resposta. Olha, reanalisei, olhei o documento que o doutor trouxe no memorial e chamou a atenção, e a minha percepção da documentação é X, Y, Z. Então eu dou uma resposta ali na hora já, quando a pessoa chega para fazer a sustentação oral. Torna mais efetiva essa comunicação. Muito efetiva, muito. Que legal. É que muitos não têm essa performance, né, na advocacia. Muitas pessoas nem fazem. Existem pessoas que não fazem nem contrarrazões, né? Acham que contrarrazões é uma peça pouco produtiva, mas não é, não. Eu acho que tem que fazer sim. E outra, no primeiro grau, analisa a matéria de fato e de direito. E no segundo grau também. É a última oportunidade de rever fatos e provas. Não podemos perder essa última oportunidade. A partir do TRT para cima, não se analisa mais fatos e provas. Perdeu essa oportunidade, enterrou o caso. Acabou. Dificilmente você vai ter. Dificilmente. E o que nós verificamos é que de cada 100 processos, né, 30% faz sustentação oral ou memorial. Acho que nem isso, não sei estatisticamente dizer quanto. Interessante, não é grande o volume. Não é. Não, as pessoas não têm essa performance na advocacia. Dos que vão fazer a sustentação, talvez muitos não fazem a entrega de memorial. Às vezes faz a sustentação. Ainda mais. Né? Exatamente. E os memoriais, olha só, quando nós entramos com uma ação trabalhista, você tem a petição inicial e a contestação, e depois tem aquilo que a gente chama de réplica, né? E tem as alegações finais. As alegações finais, ela tem um papel de resumo da demanda do modo como você quer que o juiz julgue. E os memoriais é a mesma coisa lá no tribunal. Você tem que fazer um resumo de como você quer que o tribunal julgue. Um resumo do acórdão. Ó, eu quero mais ou menos julgamento assim, ó. Então, seria mais ou menos, se você fosse o juiz e você fosse julgar, como você julgaria? Você redige, isso é o seu memorial. Fica aí uma boa dica. Né? Você mostra, olha, eu quero julgamento assim, ó. Quanto, né, hora extra que se julgue assim, quanto, entendeu? É um resumo de como você quer que o acordo seja proferido. Você percebe que muitos advogados não observam isso, porque assim, ó, você falou, nessa fase postulatória tem inicial e contestação, em seguida vem a réplica, você tem então o resumo do que você quer para a sentença, que seria essas razões finais. E aí você tem então ali as contrarrazões ou recurso, e aí você tem a mesma oportunidade depois em recurso desse resumo. Isso. Mas eu percebo muitos advogados não entendendo a finalidade de cada uma dessas peças e às vezes errando. Não é exatamente Acontece? isso. Olha só, por exemplo, no recurso, a primeira coisa que nós temos que fazer no recurso é o resumo da demanda. Você resume a demanda, olha, o reclamante pediu XYZ e provou com a prova ABC. A empresa contestou, né, com o argumento WTO e trouxe como prova, né, 1, 2, 3. Então, eu fiz o resumo da demanda. E aí você coloca mostrando que a sua prova é melhor, não é isso? E que a prova da empresa não vale para nada. A empresa vai fazer a mesma coisa. E é isso, nós temos que resumir a demanda. Existem casos de recursos que eu olho o recurso, eu não sei o que a pessoa está pretendendo e eu nem consigo visualizar do que trata o processo. Porque, às vezes, o advogado, ele recorre e diz, quanto à hora extra, ele diz lá, realmente, né, trabalhava até as 20 horas todos os dias, e quanto à estabilidade, aí ele fala da estabilidade, ele volta a falar da hora extra, depois ele entra com o PLR, depois ele volta a falar da hora extra. E é confuso. Nós temos que resumir a demanda, primeiro colocando quais os tópicos que são objeto da demanda. Olha, minha demanda é hora extra, PLR e salubridade. Beleza, então já estou sabendo qual é a matéria. Quanto à hora extra, aí você gasta um capítulo inteiro só para falar da hora extra e dá um título em cima, divide por assunto. E as pessoas não fazem essa abordagem que nós chamamos articulada, dividida por assuntos. Até mesmo na petição inicial, às vezes ela é confusa e ela não é dividida por assunto, né? Então, nós precisamos ter mais criatividade.
Hoje, nós estamos até bem mais contentes com essa questão do Visual Law, né? E eu estou torcendo para que o Visual Law entre logo aí no PJE, porque você pode colocar figuras a respeito do assunto e tudo mais, né? E fazer em quadrados separados. Olha, a hora extra, um quadrado só da hora extra, outro quadradinho só da PLR, por exemplo, e fazer a petição articulada, entendeu? Essa visualização mais confortável da ação ajuda vocês a entenderem. Às vezes as pessoas têm dificuldade do modo de escrita, né? A pessoa é confusa para falar e confusa para escrever. Você percebe muito isso? Percebo. Eu acho que falta técnica, né? Técnica redacional, ou técnica mesmo, porque existem pessoas que são lógicas. Essa técnica de uma logicidade, né? Tem que ter lógica. Então, eu resumo a demanda e vou seguindo para cada tópico. E lá embaixo, faz um resuminho de como é que você quer que o tribunal julgue. Posto isso, eu quero a procedência da horas extras, porque os cartões de ponto não impugnados, né, revelam que a jornada é tal. Então, você vai fazendo o link, fato, valor, fato, prova, conclusão. Fato, prova, conclusão. Fato, prova, conclusão. Interessante. Porque é um silogismo, né? A premissa maior, que é o fato, a premissa menor, que é a prova, e a conclusão. Tudo é lógica. E por isso que nós trabalhamos com a lógica no processo o tempo todo. Perfeito. Interessante, nós tivemos um episódio com o Dr. Miguel Arvati, deixar o link aqui para vocês, em que em algum momento lá eu faço uma série, não sei se lá eu faço essa crítica, mas eu tenho essa crítica ao volume de faculdades de direito que tem hoje, muito mais com viés comercial, mas é pouco focada no educativo. Ele até diz que cabe, de alguma forma, a cada pessoa, né? Não pode ficar dependendo apenas da faculdade. Cada um tem que ir lá, ir atrás, buscar a informação. Mas eu acho que as faculdades hoje, elas realmente não auxiliam tanto, dão um direcionamento muito mínimo. Você estudou há algum tempo, você percebe que o ensino era muito melhor, não tinha... Porque assim, hoje a gente vive um momento incrível de informação. A gente tem muita informação. Eu imagino que era muito mais difícil antes você buscar informação do que é hoje para os advogados de hoje. Por outro lado, eles têm um volume grande de informação, mas uma superficialidade absurda. As novas tecnologias, elas têm vantagens e desvantagens, né? E eu dou aula para terceiro ano. Então, eu dou aula para os meninos de 20, 22 anos, 23 anos. E eu vejo aí a questão da zona de conforto. A qualquer tempo, você abre, né, a internet, a resposta está lá. Então, para que eu vou ficar buscando, guardando a informação, se eu tenho essa facilidade de apertar um botão e a informação me vem? Então, todos têm muita informação, mas todos são vazios de conteúdo. Essa é que é a grande diferença da geração passada para a geração futura, né? Todos têm o conhecimento na sua mão, basta apertar um botão. Então, eu não me preocupo em guardar, não me preocupo em decorar, não me preocupo em aprender, porque eu tenho na mão a resposta o tempo todo. E eu vejo isso nos cursos. Ninguém mais quer fazer um curso de 2 anos. Eu quero fazer um curso de 1 semana e eu quero o pulo do gato. Eu já quero o pulo do gato da advocacia. Eu não quero saber qual é o conceito de dano moral. Qual é a classificação? Eu quero saber como é que eu faço o pedido e quanto é que eu vou ganhar. Entendeu? Então, essa é a diferença. E é uma questão geracional. Nós não temos como sair dessa cilada de geração para geração e angariando conhecimento, entendeu? Na prática, as pessoas elas tinham acumulação de conhecimento. O HD de um computador estava dentro da cabeça do indivíduo. Hoje ele está lá no HD do computador. Então, só mudou o HD, né? Não está mais dentro da sua cabeça, está fora. O seu HD hoje de conhecimento é externo. Você vai lá e clica, né? E isso, ele se propaga também para os cursos. Os cursos são rápidos. Eu não vou dar muito tempo para as faculdades de 5 anos virar 3. Ou para as faculdades de 5 anos virar 2. A gente já tem faculdade de 2 anos, não é isso? É isso. Interessante, interessante. E cientificamente também,
Quando você escreve, sob o ponto de vista biológico e científico, quando você escreve, você tem uma coordenação motora, né, que vai desenhando a letra, que ao mesmo tempo conecta com o seu cérebro e aquilo grava no seu HD. Você tem um HD aqui na frente externo que manda para o interno que grava definitivamente. Quando você puxa pela memória, você consegue trazer à tona. Então, o fato da escrita ou da coordenação motora auxilia no gravar o conhecimento, entendeu? E reter, manter. Hoje nós não temos mais isso. Os meninos agora nem digitam mais, né? Você aperta, clica um botãozinho já vem na tela, não é isso? Uhum. Então, você não tem mais a coordenação motora e essa questão psicossomática interativa do conhecimento que cientificamente é explicado de como é que nós aprendemos no passado e como é que a gente aprende, qual é o aprendizado do futuro. E o aprendizado do futuro você só aprende fazendo. Eu só aprendo uma petição inicial fazendo. Eu sentando e fazendo. E eu digo para o aluno, gente, eu já sei, não é eu que tenho que saber, é você. Senta e faz. Você sentou? Você fez? Não, então você não sabe. Interessante. É o empírico. Você é quem tem que fazer, não é isso? E a tendência é cada vez mais isso mesmo, aprender fazendo. Aprender a superficialidade, assim, volume de conhecimento, mas tudo superficial, nada muito profundo. Em mundo de chat GPT aí. Tudo. Não, agora o chat GPT, ele é a coqueluche do momento, né? Ninguém nem vai pensar, ele pensa por você, né? Nós estamos abdicando, né, da nossa condição de ser humano para a máquina. Mas a gente vive um momento realmente de mudança, né? Assim, porque por mais que a gente, do ponto de vista consciente, a gente questione tudo isso, fato é que vai mudar, não tem jeito. Essa nova geração, ela está adaptando a isso, ela está aplicando e ela é a próxima geração. Nós temos que aceitar, né, essas evoluções todas e aceitar que vai ser assim daqui para frente. É uma revolução. Não é uma revolução, ela não é nem... Ela é transsiberal, né? Eu falei, brincando ontem, eu falei, olha, se o Elon Musk realmente fizer aquela espaçonave que vai para Marte, eu vou começar a fazer a audiência telepresencial de Marte, né? Eu posso fazer de lá e vocês vão me ouvir perfeitamente aqui da Terra, que é o futuro. Interessante, concorda? Né? Interessante. E não é impossível, né? Não, hoje o teletrabalho, você trabalha de qualquer parte do mundo, para a empresa de qualquer parte do mundo, não é verdade? Pensaríamos que o celular, há 200 anos atrás, que nunca existiria um celular. Hoje, a gente tem uma comunicação à distância em momentos... Quando você estuda, né, a evolução da comunicação, nós começamos com o telégrafo, né? Uhum. Aí o Graham-Bell falou, não, se dá para fazer por telégrafo, se eu esticar uma linha, isso também, a voz também se propaga via Aí inventou o telefone. Depois eles inventaram, não, eu vou comunicar a imagem das pessoas, inventaram a televisão, não é isso? E assim, e agora a modernidade, o computador, ou a inteligência artificial, ele vai captar suas ondas cerebrais e vai ler seu pensamento e decodificar. Porque tudo é codificação. Então, é possível no futuro você dar um comando com o seu pensamento para a máquina. Já nós temos a internet das coisas que você passa e a lâmpada já acende, que é o sensor, né? O seu corpo humano passou e já acendeu. Nós vamos ter o cérebro comandando uma máquina, mas ao mesmo tempo é possível a máquina comandar o seu cérebro. Doutora Ivani está realmente já trazendo aí o que vai vir no futuro, com certeza. Eu tenho umas aulas sobre a nova... porque eu dou aula sobre as novas tecnologias, o impacto no direito, né? Uhum. Nós estamos discutindo aí a questão do trabalho, do aplicativo, do Uber e tudo mais, e o impacto na previdência social, como é que vai fazer com esse pessoal. Porque todo mundo agora é autônomo, ninguém acredita mais na previdência, ninguém está fazendo as arrecadações, não é verdade? E nós estamos em franca transformação do direito de trabalho e do direito previdenciário, né? E no futuro, o direito previdenciário vai ser só assistência social, ninguém mais vai contribuir. Uhum. Porque o modo de trabalho e o modo do custeio da Previdência está mudando. Há uma erosão do sistema tripartite de contribuição previdenciária
e de contributividade do trabalhador, né? E o jovem de hoje, ele nem quer saber de previdência. Ele não quer nem saber de ser empregado, ele quer trabalhar em casa, no computador, fazer criatividades, não é isso? Uhum. É uma nova visão do mundo. Então, nós estamos em franca transformação do direito do trabalho e o direito previdenciário. Eu já vi alguns conteúdos da senhora falando sobre isso e realmente é uma visão muito interessante, muito atual, muito até com foco no futuro, né? Nessas transformações e muito interessante. Eu queria te fazer uma pergunta, ajudar a gente a refletir sobre um ponto, e eu tenho certeza que são pontos que você domina muito. Tivemos uma discussão muito grande tivemos uma mudança muito forte no direito previdenciário e Sim. também no direito trabalhista. Foram duas reformas fortes que fizemos. E a discussão principal que paira aqui é que a CLT, de alguma forma, ela impede o avanço econômico do país, né, do capital. Aí tem agora sentenças da Uber, né, Sim. que muitos trabalhadores da Uber não querem ser registrados. Eu já conversei com alguns e eles não querem ser registrados. Mas a gente tem uma legislação que deve ser aplicada, obedecida e aplicada, né? A regra está imposta ali. Se o fato se assemelha ao que a norma impõe, o judiciário precisa ali aplicar. Como que você vê essa questão assim? Eu sei que vocês tem que aplicar a lei, né? Ali não há a vontade, o desejo apenas de vocês, ou não há, vocês aplicam a técnica. Mas como é que você enxerga toda essa questão? A CLT é totalmente protetiva? Existe realmente pontos que de alguma forma atrasa o avanço econômico? Como que é a sua visão, doutora Ivani, sobre isso? Nós temos que ponderar a liberdade econômica, a livre iniciativa, com a valorização do trabalho humano e a dignidade da pessoa humana. Nós temos que ponderar. Na medida em que o país é um sistema capitalista produtivo, nós temos que ter a inserção do social no mundo do capital. Sem contar que, sem fonte de renda, o trabalhador não consome, e sem consumo, a economia não alavanca. Então, um depende do outro. Eu sempre digo, olha, capital e trabalho é um casamento que não comporta divórcio. Você pode até não gostar, não olhar na cara, dormir de mal, né? De costa um para o outro, mas tem que conviver. Não é isso? Verdade. Então, eu acho que nós vamos ter que... esse embate, ele é histórico, né? Desde a Revolução Industrial. O capital, ele se autorreproduz do trabalho. Uhum. O capital meramente especulativo, ele não tem futuro. Né? Que se ninguém consome, como é que você vai ganhar dinheiro? Né? Produzir. Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio entre os dois. Essa questão do Uber, eu posso ter um trabalhador livre para trabalhar para quem ele quiser, na hora que ele quiser, e ao mesmo tempo ter um sistema protetivo. Ontem eu estive no congresso do IBDP, lá em Campinas, que nós estávamos lá em 2.000 pessoas nesse congresso, e eu lancei uma tese para o Uber. Para o Uber, não, para o trabalhador de aplicativo, que é considerar esse trabalhador avulso. Quem é o avulso? O avulso é aquele que trabalha para quem ele quer, na hora que ele quer, e ele ganha de acordo com o que ele trabalha. Mas ele tem os mesmos direitos que qualquer outro trabalhador seletista previsto na CLT. E onde está essa figura do avulso? Está dentro da Constituição. Você vai lá no artigo 7º, vai lá no inciso, está escrito assim: igualdade de direitos entre o trabalhador avulso e o trabalhador comum. É só tratar ele como avulso. Pronto, resolvemos o nosso problema. Não precisa registrar a carteira dele. Dá a ele os mesmos direitos. Só. E isso já há na ordem jurídica. Basta aplicar. Não precisa nenhum esforço. Basta aplicar a Constituição. E a Constituição também, no artigo 7º, ele diz assim, são direitos dos trabalhadores. Não está escrito lá são direitos dos empregados. Está escrito são direitos dos trabalhadores. Basta interpretar a Constituição de que trabalhador é qualquer trabalhador. Não importa o regime jurídico. E tratar todo mundo igual. Então, a solução é essa. Igualdade de direitos, não importa o regime jurídico a que se destine esse trabalhador. E ele fica livre para trabalhar para quem ele quiser. Seja temporário, seja intermitente, seja avulso, seja empregado, com hora certa. Eles dizem muito, né? Tanto o pessoal da Uber quanto algumas pessoas da sociedade. Eu fiz um vídeo na minha rede social. Aliás, depois quem quiser ir, é Danilo Schettini, vou deixar em algum lugar aqui. O pessoal que quiser seguir a doutora Ivani,
tem Instagram? Tem, Ivanice Bramante. Ivanice Bramante. Então o Xandão vai colocar depois pra gente aí. Pode colocar. O pessoal que critica um pouco isso entende talvez que ou a Uber sai do Brasil, que eu acho que não, porque tem uma operação muito grande aqui, né? Mas esse é um dos discursos. O outro discurso é de que o serviço talvez vai ficar um pouco mais caro e quem vai pagar no final é o cliente final. Você enxerga essas situações? Mas se for para pagar mais caro e reverter em forma de serviços sociais para os trabalhadores, em forma de assistência social, os benefícios previdenciários, nós estamos girando a economia como deve ser. Sistema tripartite, todo mundo arrecada, todo mundo contribui, isso reverte em direitos sociais e nós vamos levando a vida. Esse é o certo e é o comum, e tem que ser assim mesmo. Todos pagam a conta. Os empresários, a sociedade e o governo, que é o sistema tripartite. Tá correto? Se a montadora é mais caro para ela faz e paga, né? Sim, mas isso reverte em benefício para a própria sociedade. É isso que faz o mundo girar. Essa é a economia. Essa que é a economia. Sistema capitalista produtivo é isso. Cada um paga a conta na sua medida. Legal. Show de bola, show de bola. Falando um pouquinho do direito previdenciário aqui, que o nosso público deve estar se deleitando aqui no que a gente tem falado aqui dos trabalhistas, mas pensando na verdade não é nem trabalhista, né? Há uma intersecção nos dois. Como você vinha dizendo, aliás, antes, você entende que é muito claro essa ligação entre o trabalhista e o previdenciário. Originariamente, o direito de trabalho e o previdenciário nasceram juntos, umbilicalmente juntos. Então, eles têm geneticamente uma ligação, né? Porque o fato trabalho remunerado é que fez nascer a Previdência. Só tinha Previdência por conta do trabalho remunerado. Aí a Previdência se expandiu para a Seguridade Social e acrescentou saúde e assistência, né? E na medida em que isso se expandiu, passou-se a proteger pessoas que não trabalhavam na literalidade de trabalho remunerado. Então, hoje nós temos, por exemplo, o segurado facultativo, ele não é uma pessoa que trabalha. E nós nos preocupamos com as pessoas que não podem trabalhar, ou que nunca trabalharam, ou os idosos que nunca conseguiram alcançar pelo trabalho a contribuição. E passou-se, então, a proteger outras pessoas que não só o trabalhador e o fato trabalho remunerado. E aí a Previdência se desligou, né, do direito de trabalho. Mas até hoje nós estamos umbilicalmente ligados. O fato trabalho remunerado é ele quem sustenta a Previdência, porque é em cima do trabalho remunerado que incide a contribuição previdenciária. Cota patronal, cota do trabalhador e cota do governo. Ainda o trabalho remunerado é a espinha dorsal do direito do trabalho e do previdenciário. Então, a espinha dorsal de ambos os ramos, ela é a mesma. Ela é a mesma. Entendeu? Quando você tira fora essa espinha dorsal, aí rui o sistema, né? E é isso que nós estamos tentando fazer, né? Nós não queremos mais que o trabalho remunerado seja fonte de custeio. Tudo bem, e há também essa questão das novas tecnologias. Você transfere o trabalho humano para a máquina. Se uma empresa tinha 100 homens que produzia 100 peças, ele coloca lá uma máquina, uma robotização, e aí essa máquina, com a inteligência artificial e a robótica, dispensa os 100 homens e vai fazer 100 mil peças. E nós continuamos taxando a folha de salário. Então, a Volkswagen já teve 15 mil trabalhadores, hoje tem 2 mil. E eu continuo taxando a folha de salário. Nós temos que taxar a plusvalia da nova tecnologia, temos que taxar a produtividade e o lucro. E essa taxação dessa plusvalia reverter em prol da sociedade em qualificação e requalificação profissional, de um lado, criação de novos postos de trabalho e fomento de criação de startups e novas empresas, e, ao mesmo tempo, alavancar a Seguridade Social para que, rescaldo desse sistema todo, que nós temos novas doenças, a Previdência possa suportar. Então, é isso, é essa nova visão, dentro de um alinhamento agora das novas tecnologias. E a fonte de custeio tem que mudar de uma fonte para outra, né? Nós temos que fazer uma modificação no sistema tributário, inclusive.
e olhar a sociedade como um todo, agora potencializada, né, nos seus riscos com as novas tecnologias. É uma visão bem moderna e bem fundamentada. E você acha que a política... E as está novas olhando para doenças, né? Nós temos muitas novas doenças. isso? E essas novas tecnologias, você tem os transgênicos, a manipulação genética, você tem os novos agentes químicos que surgem, que dão novas doenças. Isso tudo, essas novas doenças têm que ser inseridas no rol das doenças de cobertura. Nós temos que ampliar o tipo de seguridade e de seguros privados, entendeu? Tem que ser uma visão macro, ampla. É uma nova sociedade. Nós temos que nos preparar para a nova sociedade. Você acha que está tendo um olhar político voltado para isso? Então, as transformações, elas são políticas sociais, econômicas, jurídicas que requerem aí visões compartimentadas em cada uma dessas áreas e cada qual, na sua especialidade, acompanhar, né, essa mudança. O que, na verdade, ocorre, né, o que é uma crise? A crise, o novo nasceu e o velho ainda não morreu. Nós estamos num sistema velho de previdência, nós estamos num sistema velho de direito de trabalho, mas o novo já está aí. O velho quer resistir, mas o novo já nasceu. Isso é crise, né? Uma vez uma conversa com o Dr. Maurício Pereira Simões, ele é juiz da Quarta Vara. Ele que deu a decisão da Uber, né? O Maurício Simões. Ele, em um evento da OAB, ele faz uma análise muito crítica. Ele foi lá para falar de seguridade social, né? Sim. Não me recordo exatamente o termo, mas ele traz uma reflexão muito interessante de como o capital e a própria estrutura política, embora tenha ali os direitos sociais, não observam isso. E isso acaba sendo, vou até usar o termo talvez mais vulgar aqui, vendendo, né, direitos sociais para iniciativa privada. Por exemplo, você pega na área da saúde. Embora o Estado dê um sistema de saúde, há hoje um crescimento muito grande dos planos da saúde privada. Isso, com a reforma da Previdência também, começa a ficar muito mais interessante uma Previdência privada, com as mudanças que vieram, talvez, ali no direito previdenciário. Então, ele traz uma reflexão sobre isso. Você percebe essa situação no nosso país? Não vai longe, né? Quando eu comecei a estudar direito, falaram, olha, o salário é sagrado, o salário não pode ser objeto de cessão, você não pode vender uma dívida trabalhista. E hoje, o que eu vejo, se eu tenho um processo judicial que é substancial o valor, 1 milhão, 2 milhões, as empresas compram o crédito do trabalhador por 100 mil reais. E o advogado, às vezes, fica nem sabendo dele, não consegue nem receber os honorários. O crédito trabalhista hoje é objeto de venda no mercado. Entendeu? Que loucura. Hoje é possível vender o crédito trabalhista. Hoje é possível penhorar salário. Eu penhoro o salário, penhoro a aposentadoria. E eu penhoro assim para pagar a dívida bancária. Se fosse para pagar uma outra dívida trabalhista, que as duas têm natureza salarial, eu digo, tudo bem, vamos repartir o pão. Mas não, penhora-se salário para pagar dívida não salarial. Então, essa proteção, né, ela está totalmente ruída, porque o capital ela vai corroendo, né, essas blindagens que nós fazemos para proteger a dignidade da pessoa humana. Então, quando, de repente, eu vejo ali no processo quem entra para executar, uma empresa que comprou o crédito trabalhista. E o crédito era 1 milhão e foi comprado por 100 mil reais, ou 50 mil reais. É isso que nós estamos vivenciando, né? Há uma luz no fim do túnel? Então, eles dizem, o capital passa o rodo, né? Ele vem tratorando e passando o rodo. Isso tudo é boa vontade, mas não é só boa vontade política, né? É uma questão cultural, inclusive, que nós temos que mudar. Isso tudo passa pela política, pelas políticas públicas, sociais e pelo modo organizativo, produtivo de um Estado democrático de direito. A ONU tem até uma agenda, a Agenda 2030, que professa, né? Eu até acabei de escrever um livro, que eu vou até lançar ele aqui com você, ESG, né? Que é Desenvolvimento Social e Governança, a partir da Agenda 2030 da ONU, e agora a ONU acrescentou mais uma letra, que é ESG, e mais a letra I, que nós chamamos ESG mais I.
que a empresa hoje não basta ela cumprir os direitos sociais, os direitos tributários e tudo mais. Ela tem que mostrar que realmente ela traz impacto positivo para a sociedade, entendeu? Então, tem algumas empresas, e não dá para colocar isso de cima para baixo com uma lei aplicando multas. Tem que ser uma questão de ética, de bom senso, na base do voluntariado, cumprir porque quer cumprir. Então, a questão de resgate da ética e da consciência do humanismo, que a gente chama de empresa humanista. Então, não basta você produzir produtos que não causam mal para o consumidor. Quando você produz, tem que ter certeza de que a origem daquele produto não vem de mão de obra escrava, de que aquela madeira que você está usando para produzir não é de desmatamento sem reflorestamento, entendeu? E que a energia que você está usando não é uma energia suja do petróleo que está poluindo no gás estufa, mas uma energia limpa. Então, muitas empresas estão aplicando na energia limpa, que nós chamamos esse selo de selo... hoje tem um selo chamado B Corp, empresa B ou B Corp. Só as empresas que têm esse selo é que vão ter investimentos estrangeiros. Então, conscientização dos investidores em só aplicar em empresas B Corp e de comprar produtos de países comprometidos com a Agenda 2030 da ONU e com a empresa B Corp. Então, é essa nova ordem mundial. E para isso, com as novas tecnologias e trabalho até a partir de Marte, como eu falei, nós teremos que ter uma nova ordem jurídica mundial, né, para todos cumprirem. A mera Constituição Federal para nós, o país, existem questões que ultrapassam a soberania estatal. Por exemplo, um trabalhador que trabalha aqui e presta serviço para um empregador na China, outro empregador na Suíça e outro empregador nos Estados Unidos, ele recebe desses empregadores na moeda respectiva por um banco digital. E esse trabalhador que é brasileiro, ele está morando em Portugal. Como é que se uma dessas empresas não paga esse salário para ele, ele vai entrar com uma ação trabalhista onde? Né? No Vaticano, lá com o Papa? E pedir para aplicar a encíclica Rerum Novarum? Porque nós não temos uma... Né? Como é que fica a soberania estatal? E é isso que nós estamos vivenciando. Né? Os problemas, eles são transnacionais. E ainda o fluxo migratório. Existem países que estão voltando agora com a nacionalização do trabalho. Eu acabei de ir num congresso no Chile e o Chile diz, olha, as empresas só podem contratar 5% de estrangeiro no seu quadro para reservar 95% dos postos de trabalho para os nacionais. Então, nós temos muitos problemas a serem resolvidos, né? E eles não são só de ordem local. Eles são de ordem mundial. Então, essa visão, ela tem que ser macro, né? Não dá para só ficar focada na Uber. A Uber é um probleminha do tamanho de uma formiguinha. Muito maior. Muito maior que isso. Esse livro, aliás, é aquele que eu ganhei, não é do telefone. Eu tenho esse livro, gente. O ISG? Eu tenho. Capa verde. Isso. Vamos mostrar ele pro pessoal aí. Tem ele. É da LTR. ISG mais AI. Coloca aí depois. Isso. Então, o Xandão vai colocar em algum lugar aqui, ó. Isso. Ele trata justamente dessa questão da governança. E a governança não é uma governança meramente da empresa, uma governança da empresa centrada, né, internamente ou na inclusão social das pessoas, mas é uma governança que passa também pelo Estado, né, pelo governo. E uma governança também global, né, que passa pela união dos países junto à ONU e tudo mais. Interessante. É muito maior do que nós pensamos, né? Legal. A senhora dá aula na graduação e pós-graduação também? Eu sou professora lá para a Faculdade de Direção Menor do Campo, eu sou titular lá, né, fui concursada, é mais um concurso que eu passei. Ela é uma autarquia previdenciária, uma autarquia municipal, mas eu dou aula na PUC, eu sou professora convidada anualmente na PUC, eu dou aula também na EPD, dou aula da Damásio, dou aula na UAB, dou aula em várias faculdades. Eu dou aula na escola da magistratura, né? Fui muito tempo também professora na escola do Ministério Público, nós temos uma escola nacional do Ministério Público. Eu dou aula para concurso público, né, em alguns cursinhos. Eu dou aula em tudo que é lugar.
Para esses advogados que fazem pós com você, sobretudo no previdenciário, o que você percebe assim que é a principal dor deles, a principal dificuldade desses advogados? A nossa dificuldade é os entraves burocráticos administrativos junto ao INSS, né? Existem programas do INSS que uns se conversam com o outro, né? Nós estamos discutindo isso. Então, o INSS digital não conversa com outros sistemas lá dentro, que não conversa com o judiciário, que não conversa com o SUS. Então, nós temos, é necessário um programa único, né, de conversa, vamos dizer assim, no processo administrativo. É tudo muito dificultoso no processo administrativo, né? E agora estão colocando inteligência artificial e, na verdade, a inteligência artificial é burra, né? Ela executa aquilo que o ser humano programa. E nós não conseguimos passar para a inteligência artificial tudo que ela precisa. E, às vezes, ela não consegue executar alguma tarefa porque ela não foi programada para isso. Então, muita gente diz, mas o meu benefício foi indeferido em 3 minutos. A inteligência artificial não foi programada para analisar um documento W que você juntou lá. Ele simplesmente analisa e ele indefere. Então, nós temos muito que caminhar ainda no processo administrativo. Então, esses entraves burocráticos, né, administrativos, eu acho que é uma coisa que teria que ser melhorado, né? Um processo administrativo eletrônico, de cabo a rabo, vou dizer assim. Mas existe um outro problema que nós estamos até tentando trazer para o Brasil, que é a revisão de decisões automatizadas humanizadas. Então, quando uma inteligência artificial recusa um seu recurso, às vezes você faz um embargo e é outra inteligência artificial que vai olhar, em vez de um ser humano, entendeu? Então, toda a questão burocratizada pode ser desburocratizada por uma inteligência artificial, mas sempre assegurando ao indivíduo uma revisão humanista por um ser humano, né? E não por uma outra inteligência artificial, que às vezes é isso que acontece. Queria te perguntar, aproveitar aqui ainda esse nosso tempo, doutora Ivani, para te perguntar o seguinte, uma coisa que é muito interessante, o jurisdicionado geralmente ele não entende isso, o advogado também tem muita dificuldade, até dá para entender realmente o seguinte, a gente busca a justiça do trabalho para fazer o reconhecimento de vínculo de emprego. E na justiça do trabalho, apenas como testemunha, a gente consegue esse reconhecimento. Porém, no âmbito previdenciário, quer dizer, a justiça ela é única. Sim. Ela é única. Porém, quando a gente vai no âmbito previdenciário, eles não acolhem esse reconhecimento de vínculo. Isso não é estranho? Assim, eu entendo, a gente tem algumas questões jurídicas aqui para avaliar, Sim. Mas o Estado uma hora diz uma coisa e o mesmo Estado outra hora diz, não, isso não vale. É como se você fizesse divórcio aqui em São Paulo e a sua certidão de divórcio não vai ali no Rio de Janeiro, ou sua certidão de divórcio no Rio de Janeiro você continua casado, vamos dizer assim, né? Ou lá do Pará você continua casado. Ou seja, a decisão não valeria para todos os estados. É a mesma coisa. Qual é o argumento? Eles dizem que quando há o reconhecimento de vínculo na área trabalhista, baseado em prova meramente testemunhal, que o INSS não fez parte do processo. Ele não teve oportunidade de redarguir as testemunhas ali e, portanto, aquilo que foi produzido de prova não faz coisa julgada para o INSS. E que aquela prova ela foi feita à luz da relação trabalhista empregado-empregador e aquilo não vincula. Porque há um ditado que a coisa julgada só vincula as partes. Então, esse é o mote da questão. Já teve uma ocasião que eu julguei um processo que o indivíduo pediu o vínculo empregatício e entrou com ação contra o empregador e botou o INSS também ali. E disse, olha, eu estou colocando o INSS no polo porque eu quero que essa decisão também sirva para efeitos previdenciários. E já que o INSS diz que a sentença trabalhista não vale porque ele não participou do processo, eu quero que também conste no dispositivo para fazer coisa julgada também para o INSS, para fins previdenciários. E o juiz assim constou. E houve um recurso, né? Passou por mim, inclusive, faz muitos anos isso, acho que uns 8 anos, 10 anos,
Eu mantive o INSS, né? Não sei se o TST depois tirou fora, porque eu não segui. Mas alguns advogados usam essa tática de colocar o INSS do polo lá na ação trabalhista, dizendo, como isso daqui eu quero para fins trabalhistas, não só para fins trabalhistas, mas também para fins previdenciários, eu quero que o INSS conste do polo. Agora, existem sentenças trabalhistas, olha que coisa interessante. Na ação acidentária, se ficar dito ali que o trabalhador caiu do andaime, quebrou a perna e o empregador é culpado porque ele não deu o cinto de segurança, o INSS pega essa cópia dessa sentença, pega a cópia desse processo de cabo a rabo e entra com uma ação regressiva previdenciária contra a empresa, buscando tudo que o INSS pagou de benefício previdenciário, buscando o ressarcimento. Para esta finalidade, a nossa sentença trabalhista vale 100%. Agora, para fins de reconhecimento de vínculo empregatício, ela não vale, baseada em prova meramente testemunhal. Então, são essas, né, as questões do direito, né? A CLT está dito que 1 hora trabalhada noturna não é 1 hora, é 52 minutos. Então, o que está escrito na lei, você pode estar enxergando que é branco, mas se ela disser que é preto, não é isso? Então, o direito tem o enunciado normativo, né, da lei tem esse condão de fazer o vermelho virar verde e 1 hora de 60 minutos virar 52. Eu tenho, então, na legislação, essas questões, que são essas aberrações que a gente fala, que a Justiça do Trabalho não faz coisa julgada frente à administração pública. Interessante também, a hora noturna ficta, ela está ligada ao fato de que a biologia humana, acho que no período da noite, se comporta de uma forma diferente, correto? Acho que não é o horário que é mais favorável à saúde do trabalhador. Pois é. E você quer saber de outra? Olha só que interessante. Se o indivíduo trabalha com ruído, ele pode ficar 8 horas em contato com X ruído, não é isso? Se eu provar que ele fez hora extra, eu digo, olha, embora ele esteja em contato com ruído que tecnicamente não ultrapassa os limites de tolerância, eu estou mostrando que está ultrapassando porque ele fez hora extra. Ele ficou 10 horas exposto. E eu posso mostrar também que ele trabalhava noturno e que a hora noturna é reduzida e por isso extrapolou também os limites de tolerância. Embora seja uma hora ficta. Nunca ninguém pediu isso. Interessante. É uma observação que eu faço, mas nunca ninguém fez esse raciocínio para pedir a exposição acima dos limites de tolerância, principalmente quando o ruído é na jornada noturna. Eu tô mais na gestão agora dos meus escritórios, mas eu me lembro de ter discutido um caso assim, confrontando um laudo em relação à questão do tempo por conta da jornada. Da jornada extra. Eu me lembro que na ocasião eu não tive sucesso, eu não me recordo exatamente o porquê, mas eu me lembro que eu provoquei uma discussão nesse sentido. Uma das questões na aposentadoria especial, a primeira coisa que você pergunta para o indivíduo, você trabalhava em hora extra? Tem alguma ação trabalhista que discutiu essa hora extra? Tem como provar essa hora extra, né? Para mostrar que realmente ele estava em contato com aquele agente agressivo acima e bem, às vezes até mais ainda, né? Acima dos limites de tolerância. Isso é um argumento que reforça a nocividade. Pensando ainda nessa aposentadoria especial no horário noturno, se ele faz mal para a saúde ou ele não é o mais adequado para a saúde, não teríamos aqui também um elemento de observação e proteção para essas pessoas que trabalham à noite? Pois não temos normatizado isso, mas acho que seria algo para ter sido observado também, não? Antigamente, antes da reforma trabalhista, para você trabalhar em horas extras na atividade de saúde perigosa, precisava de uma autorização, né, da Superintendência Regional do Trabalho. Eles tiraram fora, agora não é necessário mais essa autorização, justamente para não extrapolar os limites de tolerância com relação àquele agente agressivo. Uma outra pergunta, doutora Ivani, em relação... Eu queria falar só um pouquinho da interconexão. Claro, claro. Nós temos, na área trabalhista, ação autônoma de prova de insalubridade, periculosidade, eficácia DPI, ação autônoma de prova de exibição de LTCAT, PPRA, PCMSO, tudo para fins de instruir processo de aposentadoria especial. Tudo bem? Nós temos ações trabalhistas
que vem buscar direitos salariais. Então, se o trabalhador vem aqui buscar hora extra, mais adicional noturno e mais adicional de periculosidade, ele diz, olha, eu tenho um salário de 2.000, com hora extra integrada, passa para 3, mas eu trabalho noturno, então tem mais 20%, passa para 3.600, e ainda com mais 30% de periculosidade, os 3.600 vezes 3 vai dar mais 900 reais, vai dar R$4.500 por mês. Eu quero essas diferenças todas durante os últimos 5 anos. E nós vamos recolher previdência em cima desses 5 anos, e essa diferença de 2.000 para 4.500 dá R$2.500 a mais por mês. Recolhe tudo isso mês a mês, o juiz determina, e você pega tudo isso, vai lá no CNIS, retifica o CNIS. E quando você retifica o CNIS, pode ser que esse indivíduo já está até aposentado, então eu vou ter que retificar a renda mensal inicial. Então, a cada ação trabalhista em que o indivíduo recebe verbas salariais e por um período substancioso, né, de 2 anos, 3, 4, 5, retificar o CNIS e buscar revisão de benefício, às vezes é um bom negócio, né? E tem casos em que o benefício ele tem um aumento substancioso, né? Ou uma ação trabalhista de insalubridade, periculosidade, que não foi levada em conta na hora que o indivíduo aposentou, e ele aposentou por contribuição comum, você pede revisão para computar o especial naquele período, aí aumenta o seu tempo, né, de contribuição, e o cálculo, por óbvio, também pode aumentar. Então, nós temos ações de revisões de benefício com base em sentenças trabalhistas, né, que é o mais comum dessa interdisciplinariedade. E, de outro lado, nós temos as ações de limbo jurídico trabalhista previdenciário, que o trabalhador tem alta médica e ele entende que é indevida, que ele ainda não está bom, e ele se apresenta no posto de trabalho e a empresa diz, não, passa pelo meu médico, e o médico diz, não, você não está bom, volta para a Previdência, e ele volta para a Previdência, e o perito da Previdência diz, não, volta para o trabalho. E ele fica como ping-pong, e se ele não tomar cuidado, ele vai perder a condição de segurado, porque ele não está recebendo salário e não está recebendo benefício. Daqui a pouco passou um ano, período de graça, acabou, e ele nem consegue mais voltar para a Previdência porque ele perde a condição de segurado. Então, a gente aconselha, né, ela entre com uma ação de limbo jurídico trabalhista previdenciário, porque assim que você tem alta médica previdenciária, o perito lá do INSS, ele é um servidor público, ele pratica um ato administrativo. Um dos atributos do ato administrativo é a presunção de veracidade e legitimidade. Se eu quiser destruir a veracidade desse ato administrativo, eu tenho que me insurgir contra ele judicialmente, não tem como anular esse ato, concorda? Então, ou ele vai para a área previdenciária pedir restabelecimento do benefício e, concomitante para a área trabalhista, pedir salários, porque se o contrato estava suspenso, agora com a alta médica não está mais suspenso e o salário é devido, concorda? E aí tem essa questão do limbo. E enquanto ele fica no limbo, o tempo está passando, ele pode perder a condição de segurado. Pensando nisso, agora a TNU tem uma tese do TNU, né, de número 300, que diz que enquanto o trabalhador está no limbo, o período de graça se prorroga até o rompimento do contrato de trabalho dele. Tudo bem, mas como é que ele vai provar que ele está no período de limbo? Ele tem que entrar com ação trabalhista para que o juiz trabalhista reconheça o período de limbo. Senão, como é que ele vai provar e pedir o elastecimento do período de graça? Então, hoje nós temos mais uma sentença trabalhista que surte eficácia previdenciária, que é a sentença de limbo, que serve para prorrogar o período de graça. Limbo é uma coisa Não é interessante essa nova tese? Muito. Então, limbo é uma coisa fantástica, eu gosto muito. Acho que a senhora foi uma das primeiras a falar sobre limbo, não foi? Foi. Eu inventei a palavra limbo, né? Porque eu fiz um voto e, olha, o limbo, a gente discute o limbo desde sempre, né? Mais de 20 anos que a gente discute. Eu fiz um voto e falei, meu Deus do céu, esse fulano não está no céu e nem no... né? Ele não está no céu e nem no inferno, né? Ele está no meio caminho. Porque ele não está coberto pela Previdência. E aí eu falei, ele está no limbo, né? E eu criei essa expressão limbo jurídico trabalhista e coloquei na ementa.
E aí o pessoal começou a falar limbo, 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 e fui eu que criei essa expressão, né? Que a expressão é o limbo, a pessoa... quando você olha para uma nuvem carregada, você chama, né, limbos, cúmulos, uma nuvem carregada para chover. Então, limbos, assim, você está no limbo, você não está no céu e não está no inferno, está ali na nuvem, né? Legal. O limbo é algo que eu gosto bastante. Eu venho fazendo limbo há bastante tempo, ações de limbo, e uma das coisas que a gente tem que tentar vencer, às vezes, são algumas decisões, entendem que é responsabilidade do reclamante comprovar que ele esteve em situação de limbo. Na verdade, não, de que a empresa impediu o retorno dele. É Mas necessário é essa muito prova. difícil. Não. Eu queria pensar o seguinte, só que a senhora pensasse comigo um ponto aqui, talvez até para me auxiliar, talvez eu esteja interpretando errado. O artigo 186 do Código Civil, ele vai falar ali do ato ilícito, né? Sim. Que ele acontece por ação ou omissão. E me parece aqui que a empresa ela tem, em decorrência dessa relação sinalagmática do contrato de trabalho, a responsabilidade também, pensando aqui no contexto social, de manutenção desse contrato. Na medida em que ela não vai atrás do trabalhador, me parece que teria aqui um ato ilícito por omissão. Eu tenho tentado levar isso, eu não tenho realmente... Não, mas você continue levando e conjugue isso com o artigo que trata da boa-fé objetiva, que acho que é o 404, se eu não me engano, que tem que fala da boa-fé objetiva. Nós temos o princípio da boa-fé objetiva, que ele se desdobra, né? Ele tem o desdobramento e um deles chama-se convenir e contrafacto próprio. A empresa, de propósito, não recebe o trabalhador no ambiente de trabalho para tirar vantagem disso mais tarde, que é convenir e contrafacto próprio. De outro lado, o INSS, quando dá uma alta médica indevida, ela está jogando dos ombros da empresa uma responsabilidade que não é da empresa. E se a empresa recebe também esse trabalhador no posto de trabalho, essa doença pode se agravar. E às vezes é uma doença comum que pode virar, vamos dizer assim, doença do trabalho por conta da concausa. Então, o próprio INSS está dando uma alta médica indevida, jogando a responsabilidade nas costas da empresa para mais tarde classificar isso como doença do trabalho e mais tarde cobrar da empresa uma ação regressiva previdenciária. Então, aí, o INSS também age com falta da boa-fé objetiva, que nós chamamos de convenir e um dos desdobramentos que é o convenir e contrafacto próprio. Entendeu? E a empresa, quando não recebe, também faz a mesma coisa. Mas tem casos que o trabalhador realmente não se apresenta no posto de trabalho. Ele não é conscientizado de que, tendo alta médica, ele precisa voltar. E ele fica tentando restabelecer o benefício e acha que aquilo já está justificado e ele não se apresenta realmente no posto de trabalho. Hoje, para evitar que a empresa diga, eu nem sabia que ele teve alta médica, eu nem sabia que ele estava lá tentando. Hoje, pela IN 128, a empresa pode entrar no meu INSS e seguir, fazer o segmento da vida previdenciária de cada empregado dela. E a empresa pode, inclusive, impugnar, e ela impugna, toda vez que um trabalhador afasta e o perito coloca lá B91, a empresa impugna, diz, não, eu não quero que coloque B91 aí, isso vai aumentar minha sinistralidade, eu vou pagar mais tributo, FAP-NETEP. Assim como ela classifica a B91, a empresa, quando o INSS dá alta médica indevida, passou pelo médico da empresa indevido, ela pega o laudo dela e impugna a alta médica indevida. Então, hoje, nós falamos, olha, a empresa tem toda a informação do mundo e meios de buscar esse segmento que nós chamamos de gestão dos afastamentos previdenciários. Eu tenho até uma aula que eu dou chamada Compliance Previdenciário. E dentro do Compliance Previdenciário, eu tenho o Compliance contributivo, de como buscar verbas previdenciárias pagas indevidamente,
e como desfazer a alta médica indevida, que é a gestão dos afastamentos previdenciários. Então, as empresas hoje têm que ter um setor de gestão dos afastamentos previdenciários para evitar o limbo, porque a conta vai sair mais cara. A conta vai sair mais cara. Ela tem que ter essa gestão, né? Dá todo o aparato, já qualifica, requalifica, coloca em trabalho compatível com o estado de saúde e faz todos os exames que o trabalhador não está em condições, paga o salário e pega essa conta toda e entra com a ação regressiva reversa contra o INSS. Antes que o INSS entre com a ação regressiva com a empresa, ela se arquiteta e entra com a ação regressiva contra o INSS, entendeu? Ela tem todo o arcabouço, se ela tiver um compliance, para fazer isso. E tem sido crescente, na verdade, isso, né? Tem. Algumas empresas estão começando a tomar O doutor Sodero até dá. Eu dou essa aula e ele falou assim, olha, essa é uma boa ideia. Ele até dá assessoria para as empresas na ação regressiva reversa, nesse sentido. Né, de acolher o trabalhador, fazer o acolhimento, o pertencimento, propiciar o tratamento médico, pagar o salário, dar uma licença sem vencimento e vai em cima do INSS para isso. Ou pega aquela ação trabalhista de limbo que já foi condenada a pagar o salário e faz uma ação regressiva reversa em cima do INSS. Interessante. Mas essa questão da prova do trabalhador eu ainda vejo muito difícil. Então, eu digo para o trabalhador assim, olha, façam uma notificação via cartório, mas hoje você tem... A gente esbarra na questão da prova digital, né? Então, você pode mandar um e-mail dizendo, olha, acabei de ter alta médica, estou à disposição da empresa. Entendeu? Ou tem muita gente que manda o WhatsApp, mas aí o WhatsApp tem aquela, essa prova digital vale, tem que fazer print do WhatsApp, tem que fazer ata notarial do print do WhatsApp para valer. Vamos fazer uma prova que não tem tanta polêmica? Vamos fazer uma ata notarial, né? Aí o aluno fala assim, professora, mas meu trabalhador está sem salário, está sem previdência, como é que ele vai pagar uma ata notarial R$300? É isso. Bom, então tu pode ir até na porta da empresa com um colega de trabalho e chega lá, se apresenta e depois você pega ela e leva ela como testemunha, né? Mas o importante, ou faça uma notificação com carta via AR. Só que eu tenho outro problema, como é que eu comprovo o conteúdo da carta do AR? Então, né? Antigamente a gente falava assim, faz um telegrama fonado. A gente tinha, lembra o telegrama fonado? Faz um fax, um telegrama fonado. Mas, de qualquer forma, nós temos que documentar essa apresentação no posto de trabalho e que foi recusado. Tem que documentar. Porque, senão, não pode não ter sucesso na ação, quer na ação trabalhista, quer na ação previdenciária, e quer na ação de limbo, até para você conseguir prorrogar o período de graça agora. Olha que coisa interessante. Verdade. Então, são várias frentes que o advogado pode ter aí, trabalhista e previdenciário. Essa parte de limbo é legal quando o cliente ele chega lá com aquele aso inapto, né, Constante? Aí brincadeiras à parte, né, é o causa-ganha, né, que os clientes brincam, né, eu falo, poxa vida, aqui realmente tem uma negativa clara da empresa, ele passou no médico do trabalho, o médico do trabalho proibiu o retorno, mas na maioria das vezes ele vai lá no RH, o RH fala, não, volta para recorrer. E essa questão do limbo a gente está lutando faz tempo, podia ter uma legislação para resolver esse problema, né, mas ninguém consegue resolver. Alguns sindicatos colocam em norma coletiva. No caso de limbo, a empresa vai pagar 1/3 do salário para tentar minimizar até que ele consiga voltar. Alguns sindicatos até tentam, né? Uma norma coletiva para tentar minimizar essa situação. Mas até agora é um problema ainda que nós não tivemos uma solução adequada. Legal. Eu queria perguntar para a doutora Ivani o seguinte. A doutora Ivani tem bastante experiência aí, já passou por algumas partes aí do Judiciário, Ministério Público. Se a doutora Ivani viesse hoje, sentar na cadeira desse advogado que nos assiste e fazer o papel dele, então com todas as dificuldades que ele tem, as dificuldades financeiras, as dificuldades, enfim, estruturais, sociais, mas com todo esse seu conhecimento, como é que você trabalharia essa advocacia? Como é que você pensaria essa sua advocacia de forma estratégica para ela tornar sustentável para um padrão de vida adequado para você? E também que você conseguisse trabalhar ali uma transformação social para os seus clientes. Hoje a advocacia, no futuro, né? A advocacia não será nada sem o conhecimento das técnicas, das novas tecnologias, né?
Então, a primeira coisa que eu contrataria na minha advocacia era um hacker, né? Eu jamais ajuizaria uma ação sem fazer primeiro uma investigação patrimonial do meu devedor. Porque quantas ações que o advogado entra e morre na praia, porque você não consegue executar? Quantas ações estão na execução parada porque não tem, né? Agora, o meu alinhamento, a primeira coisa seria entrar em contato com a parte contrária e tentar um acordo, porque eu acho que o acordo ainda é a melhor solução nessa vida, e o acordo extrajudicial. Eu tenho muita fé num futuro de uma advocacia na linha da mediação e da arbitragem. Eu acho que o futuro da advocacia, e existem países que não têm esse contingente, essa demanda que nós temos, né? Eu estive no Uruguai, esse ano eu fui para o Chile e fui para o Uruguai, em congressos. Eu estive no Uruguai, num congresso da Faculdade do Uruguai, e aí o professor falou, olha, eu vou levar vocês para assistir uma audiência trabalhista no fórum. Aí eu fui, né? Nós somos todos que estavam lá, fomos assistir. Ele dividiu, né, o pessoal um pouco em cada vara do trabalho deles lá. Aí eu assisti uma audiência e tudo mais. Depois que terminou, eu perguntei para a juíza lá da localidade, eu falei, quantos processos, né, vocês têm? Ela falou assim, a gente tem 300 processos por ano. Na Justiça do Trabalho, no Uruguai inteiro, 300 por ano. Eu falei, eu julgo isso num dia, numa sessão no tribunal, né? E lá, eu falei, e como é que funciona, né, aqui? Nós decidimos tudo por acordo, ou nem a juíza, né? O advogado entra em contato com a empresa, faz um acordo extrajudicial. Então, o nível de litigiosidade é muito diferenciado, entendeu? As faculdades, elas ensinam a litigar, elas ensinam... A primeira coisa que eu ensino é fazer a petição inicial e contestar. Nenhuma faculdade ensina mediar, conciliar, arbitragem. Então, nós não temos essa cultura ainda. Mas eu aposto muito nesse viés da advocacia, sabia? Interessante. Eu penso as empresas. Será que as empresas... É cultural. Porque assim, É tem que ter realmente um espírito muito conciliador também por parte da empresa para trazer propostas razoáveis quando ela não está ali com a faca no pescoço, né? Quando ela não tem realmente um processo judicial apertando ela. Eu sei. Nesse campo da negociação anterior, hoje ainda tem sido difícil. Mas eu aposto muito na... Passou um caso por mim lá de uma pessoa que trabalhou 40 anos numa empresa e ele era um dos... Tinha 6 gerentes, ele era um dos gerentes. E ele foi despedido. E ele veio da Alemanha para cá, trabalhava 40 anos nessa empresa, e ele foi despedido. E ele pedia lá uma indenização que não estava escrito em lugar nenhum, não estava na lei, não estava no contrato, era costume da empresa. E justamente com ele não foi cumprida aquele costume. Ele entrou com uma ação, e o juiz disse, onde é que está esse direito? Não está no contrato. Só está no costume. Embora você tenha mandado um e-mail para a Alemanha e o gerente da empresa na Alemanha, que a sede é lá, diz, olha, realmente mas a gente não tem aí como te pagar. Isso é um costume, você não tem direito. E ele perdeu a ação. Quando chegou no tribunal, o advogado foi fazer sustentação oral e ele foi junto assistir. Ele estava lá e era um senhor. E eu vi ele sentado lá e eu falei, escuta, mas isso aqui era um caso de acordo, né? Porque o direito nem está previsto na lei. Isso era uma questão de acordo. E aí o advogado falou, se a senhora chamar para um acordo, a gente vem, né, na audiência de conciliação. E a ação tinha sido julgada improcedente. Improcedente. E ali, na hora do acordo, a empresa não compareceu. Eu pedi para alguém, um preposto da empresa com poderes de fazer acordo, estar presente. E só estava o advogado. Eu disse, por que não veio, né, o preposto? Disse assim, olha, só tem o presidente, né? Não tem outra pessoa para vir. Eu falei, tá bom, então me bota o presidente aí na linha telefônica. E eu fiz um acordo por telefone numa ação improcedente. E sabe quanto que a empresa pagou de acordo? O 100%, o valor que o fulano estava querendo, e que era o justo e o adequado, porque havia uma promessa.
Então, eu acho que há solução na área da negociação. Não precisa nem dizer, eu vou abrir mão de 70% e ficar só com 30%. Né? É possível. E não existe, a melhor solução é aquela ditada pelas partes. O senhor que estava ali magoado, ele retomou o brilho de viver, porque ele estava magoado com aquilo que a empresa fez com ele. Então, esse é o verdadeiro restabelecer da justiça. O juiz, quando julga, ele não agrada nem grego nem troiano. Sempre um vai sair magoado dali, porque não era o que ele queria, o que ele esperava. Por isso que quem tem que fazer o acordo são as partes. Não é o juiz que tem que julgar. A justiça, e a verdadeira justiça, é a justiça das partes. Eu acho isso. Interessantíssimo. Tomara que avancemos para esse ponto, porque realmente eu acho que é uma solução importante, né? Desafoga o judiciário, torna as relações, acho que, mais tranquilas também, evita esse sentimento de que às vezes a justiça demora. Mas isso é cultural, nós temos que começar a plantar no banco da faculdade. Né? A transformação leva um tempinho, mas precisa começar, né? Tem algumas, plantar no banco da faculdade e nos bancos escolares, né? E eu dei umas aulas de mediação, a gente tinha um programa, né, de um MP vai na escola, aí a gente foi lá falar de mediação nas escolas, e uma professora implantou, e depois ela veio e contou, né? Ela disse assim, olha, o menino ganhou um tênis da avó. Né? E aí ele foi lá com o tênis na escola, todo pomposo, olha o tênis que eu ganhei da minha avó e pá. E um dos coleguinhas disse, deixa eu calçar, porque era um tênis de marca, né? E ninguém tinha tênis de marca na escola, era uma escola simples. Deixa eu calçar, deixa eu provar, ver se serve. E o menino depois não devolveu. E foi embora com o tênis, né, do amiguinho. Aí, chegou em casa, a mãe disse, onde é que você arrumou esse tênis? Esse tênis é do menino lá, tal. E a mãe foi chamada na escola e a professora que queria obrigar o menino a devolver o tênis e aquela choradeira e tal. E aí uma das professoras falou assim, olha, vamos fazer uma mediação. Vamos colocar as crianças mediando o conflito. E aí as crianças convenceram o menino que o tênis não era dele, que ele tinha que devolver para o coleguinha, porque o coleguinha tinha ganhado da avó e a avó estava triste e chorando. E aí os dois lá, um devolveu o tênis para o outro, se abraçaram e depois saíram e foram brincar, entendeu? E ela criou uma mediação compartilhada dentro de uma escola, né, de um prezinho, acho que as crianças tinham 6 anos de idade. E ela implantou isso, todo o problema que um menino pegava lanche do outro, ou caneta da bolsa do outro, colocava na mediação compartilhada com os coleguinhas. Eu achei isso sensacional. Então, isso você cria já uma cultura no banco da escola, né? Olha que interessante. Muito, muito, muito legal mesmo. Ivani, a gente vai chegando aqui no finalzinho do nosso episódio. Poxa, que legal. Dá vontade de ficar aqui com a senhora mais umas 2 horas tranquilo, batendo papo. Falei que era um bate-papo, não foi? Tem muita história, né? Ontem até contei uma história no evento, que nós estamos falando de aposentadoria especial e o PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, e entrar com ação trabalhista, né? Para buscar o perfil profissiográfico previdenciário, porque a empresa ela não oferece, ou ela preenche errado. E aí eu tive um caso inusitado de um trabalhador que dizia assim, olha, eu preciso que a empresa emita um novo PPP, né? Porque eu era casado, mas eu estava traindo a minha mulher e eu saí com uma moça e eu estava num boteco lá tomando uma cerveja com a moça e de repente minha mulher para na porta do bar e despeja toda a minha roupa na porta do bar e joga todos os meus documentos e jogou gasolina e tacou fogo e queimou meu PPP. E aí ele entrou com a ação trabalhista que ele queria um novo PPP porque o PPP foi queimado. E olha as circunstâncias que ele perdeu o PPP dele. Então, tem muita história, né? Assim, engraçada da área trabalhista, os causos que a gente conta, né, da área trabalhista. Podemos fazer um episódio só dos causos que a doutora Ivani já viu. Nossa, tem muitos causos. Quem quiser, coloca aqui. Pra gente abrir um programa, os causos que causos da justiça. Você sabe que tem um desembargador no meu tribunal, ele chama Davi Furtado Meireles, ele é mineiro. E ele, todo ano, ele escreve 2 livros de causos.
Ele conta causos lá da cidade dele, mas alguns causos também são causos jurídicos, né, que aconteceram com ele. É muito engraçado o livro dele também. Ele coloca no livro esses causos. Que legal. Top, vamos fazer esse episódio. Já anota aí. Doutora, eu queria que você passasse sua mensagem final para os advogados que nos assistem, os jovens advogados aí experientes dentro do direito previdenciário. Se tiver alguma mensagem final para eles, fica à vontade. Olha, nós estamos em muitas transformações. Parece que a advocacia vai acabar, parece que o direito vai acabar, mas não é mera transformação, né? Então, eu só vou dar uma mensagem de esperança. Tenham fé e esperança e prossigam. Siga o fluxo. Tudo vai se ajeitando com o tempo, né? Aquilo que a gente pensa que é uma catástrofe, dali a pouco dissipa e nada é permanente, né? A única certeza que a gente tem é que nada é permanente. Perfeito, a mudança é a única certeza, verdade. E é uma mensagem importante porque os advogados ficam preocupados. Mesmo no momento de muita tecnologia, de muita mudança, gera uma insegurança absurda. Nós vamos nos adaptando. O ser humano passou por quantos séculos, desde a Revolução Industrial até hoje. E nós estamos nos ajeitando, não é isso? Verdade. Tudo se ajeita. Legal. Queria te agradecer. E tem um ditado que diz: o que não tem remédio... Remediado está. Exatamente. Eu queria te agradecer imensamente pela sua presença aqui. Doutora Simone está aqui. Simone. Doutora Simone Bramante, filha da doutora Ivani, que intermediou esse encontro aqui. Foi. Aliás, um detalhe, o episódio da doutora Simone foi um episódio incrível também. Ela deu muita dica, eu recebi uns feedbacks legais. Nossa, vários aplicativos, várias estratégias de marketing, estratégias de gestão, foi muito legal. A senhora assistiu a ver o episódio dela? Não assisti, nem sei qual foi o assunto que ela falou. Nossa senhora, foi incrível o episódio dela, muito legal mesmo. Então, foi sobre previdenciário, né? Previdenciário, o episódio dela tá aqui. Queria agradecer muito a senhora pela presença aqui, por ter nos honrado com um pouco de conhecimento. Eu fico à disposição para uma próxima oportunidade, para a gente até mudar de assunto também, né? Claro, a senhora tem passe livre aqui. Tá ótimo. Se quiser vir, tá convidadíssima. Tá, porque a gente pode falar especificamente de um determinado benefício previdenciário, né? Podemos falar de um benefício, do que a senhora quiser. A senhora agora manda aqui. Tá ótimo. Obrigada. Queria agradecer você. E agradecer a técnica toda, né? Tem o Xandão aqui, que a gente botou o apelido. Não é o Xandão do Supremo, não, viu? É o Xandão. Xandão não é o Xandão do Supremo. Mas ele é poderoso. Esse Xandão é poderoso. Não, mas o nosso Xandão aqui é poderoso também. Na técnica ele manda. Manda muito bem. Queria agradecer você de casa que esteve com a gente até agora. Não esquece, comenta aí o que você achou desse episódio. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Vamos trazer mais previdenciaristas para cá. É isso aí, gente. Eu tô lá no Instagram, né? @IvaniCebramante. Isso. E vão lá depois ver o CSI Mental também. Exatamente. CSI Mental é todo domingo, 21h30, com o Dr. Valdir e o Marcelo Lima. Show de bola. Sigam lá também, Danilo Schettini. Estou à disposição de vocês. Gente, muito obrigado mesmo, doutora. Muito obrigado. Obrigada, Danilo. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Valeu.